Tem um conjunto A contido em U, aí você monta a seguinte proposição. Qual é? Existe, por exemplo, existe, tá, X pertencente a A, tá o quê? PX. Entendeu? Ou então, qual é a proposição? A outra, qual é? PX, qualquer que seja, X pertencente a A. Tá lembrado? É nesse contexto. O A pode ser U, mas o A pode ser qualquer conjunto. Entendido? Então o que eu estou fazendo aqui, é pegando o U e o V como sendo os racionais, o A como sendo o conjunto dos números o quê? Inteiros, e o A como sendo os naturais e o B como sendo os inteiros. Entendido? Entendido? Então, vou precisar desse espaço. Agora, ó, olha essa frase. Existe X pertencente aos naturais, tal que X é maior do que Y, qualquer que seja Y inteiro. Dito de outra forma, melhor forma de escrever isso aí, para não causar nenhum entendimento, para não causar uma interpretação distinta da que deve ser dada, a melhor forma é você escrever, ó. Olha, se você não quer, dado y em z, qualquer que seja y em z, olha o significado disso aqui, como fica melhor expresso dessa forma. Dado y em z, vírgula, o que é que vem depois? Existe x pertencente aos naturais, tal que x é maior do que y. Me respondam. Essa afirmação aqui, que é a S1, ela é verdadeira ou é falsa? Hã? Verdadeira. Dado y inteiro, existe x natural, tal que x é maior do que y. E veja que quando você escreve dessa forma, fica mais, essa forma, você tem um entendimento melhor. É ou não é? Hã? Só mudando a construção gramatical, você já melhora o entendimento. Ou seja, qualquer que seja o y inteiro, é a mesma coisa, ó. Qualquer que seja y inteiro, existe x natural, tal que x é maior do que y. Essa é uma proposição o quê? Verdadeira. Tá? Mas eu vou deixar esse formato aqui, que é esse, para exemplificar um problema mais à frente. Vou pegar a proposição S2, ó. Proposição S2. Olha a proposição S2. R2x, vírgula, qualquer que seja x no conjunto dos números naturais. Tá? Vamos fazer a devida substituição. Qual é a substituição? Qual é? Quem é R2x? Quem é? Existe y inteiro, tal que x é maior do que y. Ó, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. É uma questão de substituição. Quem é R2x? Quem é? Existe o quê, hein? Hã? Me diga. Existe y inteiro, tá? Tal que x é maior do que y, vírgula, qualquer que seja, deixa eu ver se dá, qualquer que seja x pertencente aos naturais. Tá? Qualquer que seja o x pertencente aos naturais. Ó, olha aí, ó.
R2x, tá aqui. É esse significado. Aí, ó, eu substituo R2x, como é que fica a frase? Existe y inteiro, tal que x é maior do que y, qualquer que seja o x natural. Qual é uma outra forma melhor de expressar isso? Qual é? Dado x natural, vírgula, o quê? Existe o quê? Y inteiro, tal que x é maior do que y. Essa proposição é verdadeira? Verdadeira. Dado x natural, existe um número inteiro, tal que x é maior do que y. Lembrando que eu disse, eu estou apresentando proposições a partir de famílias de proposições que envolvem os dois quantificadores juntos. Isso acontece. Tá? Olha para cá, a R4x. R4x, qual é a proposição que eu posso gerar com essa família? Qual é? Agora vocês vão me dizer. Proposição S3. Qual é a proposição que eu posso gerar? Desculpe. Com essa família aqui. Ó, vamos ver se vocês têm a sacada. O que é que diz R3y para cada y racional? X é maior do que y, qualquer que seja x natural. Misturando os quantificadores, qual é a proposição que eu posso construir a partir dessa família? Me diga. Misturando os dois quantificadores. Quantificador existencial e quantificador universal. O quê? S3, seria o quê? Muito bem. Já ia me esquecendo e você vai pegando. R3Y. R3Y. Qualquer que seja. Não, porque R3Y já tem qualquer que seja. Existe. Qual é então? Existe. Qual é? Me diga. Existe o quê, hein? Ó, aqui, ó. R3Y. Não é, gente. A família é R3Y. Com Y variando aonde? Nos racionais. Mas eu estou querendo trabalhar só natural. Eu estou querendo trabalhar aqui, ó. N cartesiano Z. Então, qual é o enunciado da proposição que eu faço a partir da R3Y? Existe o quê? Y pertencente aos inteiros. Existe Y pertencente aos inteiros. Tal que R3Y. É essa. Agora faça a devida substituição. Como é que fica a substituição? Existe Y pertencente aos inteiros. Tal que R3Y. Agora é só questão de substituir. O que quer dizer R3Y? Qual é o enunciado de R3Y? Qual é? X é maior do que Y. Qualquer que seja. Não é separado não, viu? Qualquer que seja o quê, hein? X pertencente aos naturais. Vírgula. Entendido? Entendido? Ou então, qual é o outro significado? Qual é? Qual é a melhor maneira de escrever isso aqui? Qual é? Ó, existe Y pertencente a Z, tal que R3Y. Então, existe... Tudo bem, deixa dessa forma. Não, deixa dessa forma. Existe Y pertencente a Z, tal que isso aqui ocorre.
Agora vamos pegar a S4. Proposição S4. A S4 eu vou construir a partir daqui, ó. R4x, qual é a leitura? Qual é o enunciado? X é maior do que Y, qualquer que seja Y inteiro. Hã? Não. Existe, não. O Y está inteiro, eu estou fazendo a brincadeira aqui, em N cartesiano Z. Então, qual é, hein? Existe X. É um E, viu? Existe X pertencente às naturais. Tá o quê? Tá o quê? R4X. R4X. Ou seja, tá? Existe tal que R4X. Isto é, qual é o significado disso aqui? Qual é? Qual é? Existe X, vamos fazer a substituição. O significado eu já tenho. Existe X pertencente aos naturais. Tal que. Qual é R4X? Qual é? X maior do que Y. X é maior do que Y. Qualquer que seja. Qualquer que seja. R4X, ó. X é maior do que Y. Qualquer que seja o Y pertencente a quem? Aos inteiros. Agora veja uma coisa, ó. Olha o que está escrito aqui. Tá certo? Aqui está escrito, ó. Existe Y inteiro, tal que X é maior do que Y. Qualquer que seja o X natural. E olha o que está escrito aqui. Existe X. Cadê? Desculpe. Não. Desculpe. Aqui, ó. É SS. Olha aqui, ó. Existe X natural, tal que X é maior do que Y, qualquer que seja Y inteiro. Me diga uma coisa. Se você desconsiderar as cores, o que está escrito... Aliás, nem deve considerar, desculpe. Se você olhar para essa frase e essa, não é a mesma frase? Não é? Não é? Agora, olhe para o significado. Olhe para o significado. O significado é o que está aqui na frente, que é isso aqui, ó. Que é isso aqui, ó. Dado Y inteiro, existe X natural, tal que X é maior do que Y. Essa proposição aqui é verdadeira ou é falsa? S1. Dado Y inteiro, existe X natural, tal que X é maior do que Y. Essa proposição é verdadeira ou é falsa? Essa é verdadeira. Agora, olhe para cá, olhe para cá, olhe para cá. E olhe para S4, para esse enunciado aqui, que é o seu significado. Que está dizendo, existe X natural, tal que R4X. O que é que significa R4X? Qual é o significado do R4X? Qual é? X é maior do que Y, qualquer que seja o Y inteiro. Aí eu pergunto para vocês. Existe um... Porque o que essa frase está dizendo é... Existe um número natural que é maior que todos os números inteiros. Isso é verdade? Primeiro vamos ver se é isso mesmo que está dizendo. Olhe para cá, olhe para cima. Está dizendo, existe X natural, tal que R4X é verdadeira. O que é R4X? Vamos voltar. Qual é R4X? Ó. X é maior do que Y, qualquer que seja o Y inteiro. Aí eu pergunto para você, então se você combinar as duas coisas, a leitura que você faz dessa frase aqui é: existe X natural, tal que esse X é maior que qualquer número inteiro. Isso é verdade? Isso é falso.
Mas como pode isso ser falso? Se é a mesma frase que está aqui. Aqui é verdadeira e aqui é falso. Estão entendendo o problema? É a mesma afirmação, ó. Quando eu substituo R e o Y, eu fico com isso aqui. E aqui, quando eu substituo R4X, eu fico com isso aqui. Não é o mesmo enunciado, ó. Existe X natural, tal que X é maior do que Y, qualquer que seja Y pertencente a Z. E essa é falsa e essa é verdadeira? Por que que essa é verdadeira? Porque é questão de significado. Por que que essa é falsa? Questão de significado. Então qual é o problema? Aí é um problema de linguagem. É um problema de, vamos dizer assim, análogo ao que tem na precedência das operações. Essa operação aqui, ó. 2. A operação é a seguinte. 2 vezes 3 mais 4. Todos aqui sabem fazer. O que é que você tem que executar primeiro? Se tiver 4 mais 2 vezes 3. O que é que você tem que fazer primeiro? Também. É o mesmo resultado, né? Se você quiser mudar a precedência ou especificar a precedência, o que é que você faz, hein? Parênteses. Se você quiser que... Não, eu quero que a soma seja executada primeiro. Aí é outra conta. Aí você coloca o quê? Parênteses. E isso aqui é claramente diferente de 4 mais o quê? Mais 2 vezes 3. Então, significa, pessoal, que aqui, quando eu faço, olha aqui, ó, quando eu faço essa substituição, ó, R e o Y, qualquer que seja Y pertencente a Z, para eu botar isso aqui, eu tenho que colocar o que, hein, pessoal? Um parêntese. O que, convenhamos, não é uma coisa aceitável na linguagem escrita, essa linguagem comum. Mas é o que deve ser feito. Tá? Esteticamente, isso não é bonito, você ficar colocando parênteses em texto. Mas se você colocar aqui o parêntese e chegar aqui, colocar um parêntese, os entendimentos agora são distintos. Agora os entendimentos são distintos, porque olha aqui, existe X natural, tal que isso aqui acontece. Acontece o quê? O X é maior do que qualquer inteiro. Aí isso é falso. Entendido? E aqui, ó, existe X natural, tal que X é maior do que Y. Qualquer que seja Y inteiro. Aí isso aqui é verdadeiro. Entendeu a colocação do parêntese? Você entendeu a colocação do parêntese? E se você não quer usar esse parêntese, você dá uma outra construção gramatical para a sua proposição. Qual é a outra construção? Qual é? Dado Y inteiro, existe X natural, tal que X é maior do que Y. Estamos entendidos? Aqui, olha, essa e essa, ó. Essa proposição S2. Existe Y inteiro, tal que X é maior do que Y, qualquer que seja o X natural. Tá? Essa proposição é verdadeira ou é falsa? Ela é o quê? Verdadeira, porque existe Y inteiro, tal que X é maior do que Y, qualquer que seja X natural. Me dê um exemplo. Olha o que vem aqui primeiro, tá certo? Existe Y inteiro, tal que X é maior do que Y, qualquer que seja o X natural. Pronto.